Olá galera, eu queria dizer para vocês o seguinte: libertem os livros. Meu nome é Fernando Neri e você está no canal Filósofo dos Livros. Obras como A Moreninha, Senhora, Iracema, Casa de Pensão, Amor de Perdição, Dom Casmurro são fascinantes. Mas infelizmente há um problema que faz com que elas sejam rejeitadas pela maioria do público. Pelo menos eu vejo que grande parte dos jovens tem alguns problemas com esses livros. E eu entendo por quê. É triste constatar isso, mas a verdade é que ocorre aquilo que eu vou falar. O grande problema é que esses livros caem em provas. Eles são usados como instrumentos de avaliação. Os jovens têm que decorar datas e conceitos a respeito dessas obras. Ao ler tal livro, o jovem deve dizer: ele pertence a tal período literário e, portanto, tem tais características. Se o livro pertence ao romantismo, ele deve ser assim. Se ele está na fase do realismo, tem que ser assado. Ah! Senhora foi escrita por José de Alencar, que era um escritor que escrevia da seguinte forma. Logo, esse livro tem tais características. Estou entendendo o problema? Nós temos que ler esses livros utilizando das interpretações que já foram feitas antes. Não somos livres para ler essas obras com o nosso coração, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de sentir. Eu sei, né? Se um livro foi escrito em tal período histórico, é claro que tem uma influência daquele período que fez com que o autor escrevesse de tal jeito. Isso é verdade. Mas até que ponto o livro está preso a um período histórico? Será que uma obra não transcende o seu tempo? Mas o autor teve uma finalidade ao escrever seu livro. Mas será que a obra não pode ir além daquele objetivo? Eu fico pensando nessas coisas. Eu me lembro da época que eu fui aluno. Por determinados problemas, eu não pude ler um livro chamado Cortiço. Era matéria de prova. Eu tive 2 colegas que leram esse livro. Eles gostaram muito, ficaram apaixonados e começaram a me explicar e disseram características de determinados personagens. Aliás, eles me deram características gerais a partir da experiência que eles tiveram de leitura da obra. E eu, que não tinha lido a obra, apenas comentários que estavam no meu livro lá da escola, vi características que não batiam com a interpretação deles. Meus amigos falavam a respeito do livro com o coração, e eu repetia comentários de outras pessoas que interpretaram a obra conforme o período histórico. A forma dos meus amigos de verem o livro era quente. Eu, sem ler a obra, trazia interpretações frias e decoradas. E pasmem, adivinhem quem foi melhor na prova? Eu, que não tinha lido nada daquele livro. Eu não li o Cortiço. O pior é que, depois da prova, eu tive a oportunidade de ler o livro Cortiço. E a minha interpretação, meu sentimento, não batia com as interpretações prontas que eu via nos livros. Mais uma vez eu vou dizer, eu sei que os estudiosos estudaram bastante, que eles fizeram uma ampla pesquisa. Mas a questão é que seus estudos aprisionaram os livros clássicos em determinadas ideias. E por causa disso, quem vem a ler depois tem que ficar repetindo os conceitos já estabelecidos. Gente, vamos deixar que os livros sejam libertos. Isso não significa que eu esteja menosprezando os estudiosos. Mas devemos dar liberdade aos jovens de criarem as suas ideias, de estabelecerem novos diálogos. As palavras não podem ficar engessadas. Vamos libertar os livros. Para explicar o que eu quero falar, eu vou utilizar um outro exemplo. Não é um livro que faz parte dos clássicos da literatura brasileira. É uma obra que eu li recentemente e fiz até resenha aqui no canal. Eu resenhei It, A Coisa, de Stephen King. E eu comentei o seguinte, que eu achei o terror sobrenatural naquele livro bem fraco. Em minha opinião, o terror psicológico era mais forte. Algumas pessoas não gostaram dessa minha interpretação. Mas como você pode dizer isso? Afinal de contas, Stephen King é o mestre do horror sobrenatural. Mas existe uma questão. Não é porque ele seja o mestre do horror sobrenatural que todos os seus livros obrigatoriamente tenham que ter
o horror sobrenatural de forma acirrada. Veja o exemplo, Misery. É um livro que não tem nenhum horror sobrenatural. Agora, só porque eu classifico Stephen King como o mestre do horror sobrenatural, eu tenho que dizer que todos os livros dele têm horror sobrenatural e que esse horror sobrenatural é forte? Então, gente, é isso que eu quero dizer. Às vezes, por causa de conceitos pré-estabelecidos, nós decoramos certas características a respeito de um autor ou do seu período e fazemos com que essas características sejam usadas como óculos de leitura da obra. E aí a nossa interpretação, ela fica amarrada, ela fica engessada. A gente não consegue ver algo diferente. Conhecer o autor e seu período é bom. Conhecer interpretações que outras pessoas fizeram também é legal. Só que nós não podemos deixar que essas interpretações direcionem a nossa leitura, a ponto de que não possamos fazer leituras de forma diferente. Mais uma vez eu digo, libertem os livros. Usem o coração para ler as obras. Não vamos colocar os nossos livros em gaiolas e fazer com que nossos jovens repitam as mesmas ideias. Vamos ser livres. Então, gente, o que vocês acharam de tudo isso que eu falei? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Eu vou adorar dialogar com todos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!